Boa noite, irmãos. A graça e a paz, que Deus nos abençoe nessa noite. Nós costumamos dizer que a palavra de Deus não volta vazia, mas é a palavra de Deus que não volta vazia. A nossa palavra muitas vezes volta vazia, que Deus nos use para a honra e glória do nome dEle. Não é... Eu falo isso toda vez, mas é verdade. Nunca é uma coisa tão confortável para mim, o ministério da pregação, mas Deus tem nos usado apesar de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro, carta de Paulo, que escreveu aos Tessalonicenses. Natan acabou de ler lá em 1 Coríntios, quando fala da contribuição dos irmãos da Macedônia, e ali estava a igreja de Filipos, a igreja de Bereia e a igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro capítulo, 1, eu vou ler o primeiro capítulo todo, são apenas 10 versículos, os irmãos acompanhem. Irmãos, eu estou com uma tossezinha irritada, não sei se alguém já reparou, que eu chupei quase com um drop de bola house aqui, já fiz de tudo, mas se eu me interromper pela tosse, vocês me perdoem. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-nos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso proceder entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, porque em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor, nós lemos a tua palavra, Pai, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos use, apesar de nós, apesar das nossas limitações, ó Pai Santo. Fala ao nosso coração, Deus. Precisamos e necessitamos ouvir a tua voz, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, essa é uma carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Mas eu gostaria, antes de nós falarmos especificamente dos Tessalonicenses, que nós voltássemos lá em Atos. Quem quiser abrir, Atos 16, 17. Atos 16, 17, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo relata um pouco do que acontece para que ele plantasse essa igreja em Tessalônica. Os irmãos, a segunda viagem dele, Paulo tem aquela separação com Barnabé por causa de João Marcos, ele leva Timóteo e leva Silas, e ele tem um propósito de ir para a Ásia, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, e logo no verso 6 do capítulo 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois ele tenta de novo ir para o norte, mas de novo o Espírito Santo o impede de ir. Logo depois fala, tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por duas vezes Paulo tem um projeto e o Espírito Santo o impede. Logo depois ele, em sonho, tem uma visão de um varão macedônio e que diz para ele, passa a Macedônia. E aí ele passa a Macedônia, que é a Europa,
ele entra na Macedônia, ele prega em Filipos. Lídia, a primeira mulher, a primeira pessoa a se converter na Europa, a sua família toda depois se converte. Eles são presos, Paulo e Silas são presos, recebem açoites, o carcereiro se converte, ele também e toda a sua família são batizados. Paulo é liberto e eles vão para Tessalônica. Paulo chega a Tessalônica e prega durante 3 semanas. 3 semanas ele prega, de novo há uma confusão, e ele tem que fugir, foge durante a noite, é citado, depois se os irmãos quiserem ler, com calma, uma confusão a respeito de Jason, e Paulo foge e vai para Bereia, por causa da perseguição. Em apenas 3 semanas ele esteve com os irmãos tessalonicenses. Tessalônica, voltando ao nosso texto, Tessalônica era a capital da Macedônia, era uma cidade aproximadamente aí, uma cidade portuária importante, com aproximadamente 200.000 pessoas. Você imagina isso naquela época, era uma megalópole, certamente, era uma cidade importante e que tinha a principal via de acesso à Ásia, passava por ela a via Egnátia. Mas Paulo começa a sua carta identificando quem estava mandando essa carta. Paulo, Silvano, que é o outro nome de Silas, é o nome romano de Silas, e Timóteo. É interessante que Paulo não se identifica aqui como um apóstolo. Existem várias hipóteses por isso, mas a principal hipótese que Paulo não se identifica como ele se identifica nas outras cartas. Nas outras cartas, a maioria das vezes ele começa, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui ele não identifica. Porque apesar de ter passado somente 3 semanas em Tessalônica, os irmãos confiaram nele, e ele cita isso mais tarde nessa carta, fala do sucesso que teve o ingresso no meio deles, porque o apostolado de Paulo nunca foi duvidado pelos irmãos tessalonicenses. Por isso Paulo abre mão até se identificar. Outros acham que era para ele se igualar a Silas e Timóteo, mas esse era um dos motivos que Paulo não se identificava como apóstolo no início dessa carta. Ele estava acompanhado de Silas, a gente já citou isso, também era um cidadão, como Paulo era um cidadão romano, que naquela época facilitava muitas coisas, né, porque o Império Romano dominava todos os lados, ou seja, quando eu tinha essa nacionalidade, essa dupla nacionalidade romana, facilitava por demais as coisas. E Timóteo, que ainda era um jovem, que depois recebe todo o cuidado de Paulo, o acompanha na sua 2ª e na sua 3ª viagem missionária, e mais tarde recebe, inclusive, cartas de recomendação, e inclusive uma carta especialmente a ele. E Paulo destina essa carta, no verso 2, no verso 1 ainda, a igreja dos Tessalonicenses. Engraçado que Paulo não diz que era a igreja em Tessalônica. Ele dá um pertencimento a essa igreja. Essa igreja eram daquelas pessoas que ali estavam. Era a igreja dos Tessalonicenses. Uma igreja formada por pessoas, por macedônios que ali se converteram, por alguns cidadãos romanos, porque era uma grande cidade, e alguns judeus também que se converteram, em número muito menor, mas eram aqueles que estavam com Paulo, que estavam naquela igreja, naquele momento. Eram as pessoas que formavam essa igreja. Uma igreja que era uma igreja que tendia a ser uma igreja popular e uma igreja pobre. Nós acabamos de ver no texto que o Natan leu, que apesar das limitações financeiras, eles contribuíram com aquilo que eles tinham. E Paulo continua a sua carta, e no verso 3, ele fala que ele dá sempre, no verso 2, ele fala que dá sempre graças a Deus por todos vós. Ele diz que está orando por eles, lembrando que Paulo ficou apenas 3 semanas, irmãos, era uma igreja extremamente jovem. Paulo diz, recordando-vos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Eu penso
que esse é o centro desse capítulo e o centro dessa carta de Paulo, pelo menos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essas qualidades que tinham a igreja de Tessalônica: operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança. E Paulo, tanto é que depois Paulo, nesse capítulo e ainda no resto da carta, Paulo ressalta essas qualidades dos irmãos de Tessalônica. Vocês já ouviram falar em benchmarking? Pessoal que trabalha em administração, alguma coisa, certamente já ouviram usar essa expressão. O pastor hoje estava falando de manhã na videira e na treliça, condenando as expressões, as questões de marketing para a igreja, mas não é bem isso. O benchmarking, ele é usado sim nas empresas. Se eu tenho uma empresa que tenha práticas boas, práticas que me levam a uma coisa, eu vou lá e copio essas práticas boas e trago para mim. Isso é o benchmark dentro do mercado. Mas eu gostaria de falar um pouquinho do benchmarking, ou seja, do que eu vejo na igreja de Tessalônica, que nós hoje precisamos aprender com eles e colocar em prática na nossa vida. Na verdade, esse é o objetivo. Quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos, por que Deus colocou esse texto aqui? Foi Paulo que escreveu, mas foi Deus que colocou esse texto aqui. E o que esse texto tem a ver com a minha vida hoje? Porque senão, essa carta servia só para os Tessalonicenses lá atrás, há 2000 anos. Não, o que se escreve aqui é vivo e serve para nossas vidas hoje. O que eu consigo aprender, o que dentro da minha limitação, o que o Espírito Santo me falou no meu coração, que a gente pode tratar com os irmãos. A primeira coisa, eu disse que eu ficarei centrado muito nesse verso 3, sobre a operosidade da nossa fé. Tiago diz que a nossa fé sem obras é morta. Nossa fé, se ela não tiver prática, ela é morta. É claro que aqui Paulo está falando muito do trabalho cristão. E ele reforça isso quando ele diz no verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Tessalônica ficava no norte, Acaia ficava no sul, não existia nenhum tipo de comunicação, e a repercussão de uma jovem igreja se espalhou por toda a Macedônia. E mais, ele diz que foi além da Macedônia. Ou seja, essa repercussão da operosidade da fé dos Tessalonicenses se espalhou, o Paulo usa o termo repercutiu, se espalhou por toda a Grécia daquela época. A fé em Deus e o fato deles terem abandonado os ídolos teve grande repercussão. Uma outra versão, falei com a Rose que eu ia usar outra versão, a fidelidade da vossa fé, a fé dos Tessalonicenses, que com a sua fidelidade a Deus, atingiu aqueles de perto, na própria Tessalônica, e atingiu também aqueles que estão longe. Foi ao sul e depois repercutiu para o resto do mundo. Nós vamos tratar isso mais tarde. O termo repercutiu aqui usado, eu me usei, falar das palavras gregas, mas foi somente dessas três palavras, desses três versos, desse verso 3 que a gente viu o termo, repercutiu aqui usado, no grego, significa um eco, e também como um barulho de um trovão. Tal era a magnitude da repercussão da fé dos Tessalonicenses, da operosidade da fé, da fidelidade da fé dos Tessalonicenses. Quem que não ouve um trovão? Dizem que feliz quem ouve o trovão, né? Porque o raio já foi. Mas quem que não ouve um trovão? Quando a nossa fé, irmãos, é sincera, quando ela é verdadeira, nós somos transformados. Tornamos replicadores da mudança que Deus faz em nós e faz por nós.
aqueles que estão em volta, certamente, os que convivem conosco no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, eles são testemunhos dessa mudança, e aí nós temos a oportunidade de poder falar de Deus para eles. O que muda? O que mudou? Por que você agora é assim? O porquê que você é assim? E não se iluda, irmãos, os pequenos detalhes nossos são observados. Eu tenho um grupo de pedal, e toda vez que eles vão falar alguma palavrão, se eles falam uma palavrão, brincando, né? Lógico que não tem limitação para isso, não tem nenhum crente, o único crente lá sou eu. Ele diz: ô Jean, desculpa. Eles estão olhando por aquilo que eu falo. Como eu não compactuo com as mesmas ideias, ontem um falou um negócio e disse que era meu, o outro falou que vinha na igreja falar que eu tinha falado aquilo, mas eu não falei. Entendeu? Então, assim, nós somos observados o tempo inteiro. A mudança que há em nossas vidas, ela repercute muito mais do que nós imaginamos. E a gente precisa pedir a Deus para que tenhamos oportunidade para poder falar daquele que nos amou primeiro e morreu na cruz no nosso lugar. Quanto mais robusta é a nossa fé em Cristo Jesus, maior a dedicação ao trabalho para Ele. Quando a nossa fé está firme, nós também nos dispusemos a trabalhar para Deus. Mas Paulo não fala só da operosidade da fé, ele fala também da abnegação do vosso amor. Claro que a operosidade da nossa fé é a base, o fundamento para todas essas coisas. Nós só vamos ter um amor abnegado se nós tivermos uma fé firme em Cristo Jesus. A gente precisa ver o indivíduo como um todo, né? Isso já não é de hoje que a igreja se preocupa com isso. O Congresso de Lausanne, se não me engano, 74, não é isso? Ele fala do evangelho integral, da preocupação que existe de nós pensarmos o indivíduo como um todo. A abnegação do amor àqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus nos estimula a ver o indivíduo como um todo, a se preocupar com o indivíduo como um todo. Essa palavra usada aqui como abnegação, ela também significa trabalho exaustivo, labor cansativo, que realmente dá trabalho. Amar aos outros e trabalhar, ser abnegado a esse amor, dá trabalho. Mas nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. A gente mal consegue amar a gente, né? E amar ao próximo. Quem quer ser o próximo? Quem é o meu próximo? Nós não podemos demonstrar o amor ao próximo somente em palavras, mas em atitudes. Lembra do Giancarlo, semana passada? Não sei quem estava aqui. Qual que é a estratégia que ele tem usado lá entre os curdos, no Iraque? Ele tem um centro social, onde chegam palestinos, mostrou aquela palestina, chegam iraquianos, turcos, os próprios curdos, chegam lá para aprender inglês, aprender informática, ele mostrou a aula. Em momento algum ele tem a preocupação, acho que nem pode, né, colocar lá o nome como uma igreja. A partir daquele momento que essas pessoas chegam lá, que elas se sentem acolhidas e amadas. Essa Palestina me marcou muito. O pai e o irmão estão presos por terrorismo. Ela é filha de terrorista. Estão presos em Israel por causa de terrorismo. Ela chegou lá, se sentiu amada, se sentiu acolhida. E aí, ele, como todo bom árabe, né, você precisa estar lidando com ele, chama para casa, dá comida, né? O árabe gosta de ir a essa reunião, né? Eu sou casado com uma filha de um libanês, com a neta de um libanês, a gente sabe disso, tem muita comida, e aí, depois que ele mostra esse amor pela pessoa, ele consegue falar do amor maior,
daquele que amou a ele a ponto de ele estar lá no Iraque. Ele disse que ele não é corajoso, não. Mas a ponto de ele estar lá, o amor muito maior do que o amor que ele mesmo tem por aquelas pessoas, que é o amor de Cristo Jesus por aquelas pessoas. Elas são amadas primeiro. São amadas primeiro para poderem crer em Jesus. Se o nosso amor não for abnegado, se nós não amarmos as pessoas, apesar das pessoas, Jesus nos ama apesar de nós, e mais do que isso, Ele não desiste de nós. Você já pensou em desistir de você? A gente acho que não no sentido de suicídio, mas tem hora que a gente fala assim, até é difícil, né? A gente se coloca diante de Deus e fala assim, eu estou desistindo de mim. Mas o amor de Jesus é muito mais abnegado do que o nosso amor. Não dá para a gente medir. E é essa o que Paulo fala dos irmãos. Eles tinham um amor maior por aquelas pessoas. O Ministério de Missões tem pensado, várias vezes a gente tem conversado sobre isso, e o nosso seminário, e aqui já começa uma propaganda e um convite, nós vamos ter um seminário de missões em agosto, de como nos tornarmos uma igreja relevante no nosso meio. Eu já disse aqui mais uma vez e repito, quem vai sentir falta da quarta igreja se ela sair daqui? Como a gente pode se tornar relevante no nosso meio? Eu acho que passa muito por isso que a gente está falando. Tem um livro do Sérgio Queiroz. O Sérgio Queiroz é um pastor batista, reformado da Paraíba, Igreja Viva, lá em João Pessoa. Tem uma igreja grande lá em João Pessoa. E ele conta uma história, ele tem um livro que ele escreveu junto com um autor americano, o Ed Stetner, parece, chama Igrejas Transformacionais. São igrejas que transformaram e que transformam o lugar onde estão. E ele conta a história de um casal da igreja dele. Eu já contei essa história para alguns, me desculpem se você vai ouvir de novo, mas esse casal de posses teve 2 filhos especiais. E eles resolveram, para criar os filhos, mais perto da natureza, compraram um sítio num lugar. E a notícia para lá foi assim, aqui não tem água. Nesse lugar aqui pode existir que aqui não tem água. E tinha ao lado, próximo ao sítio deles, um acampamento, perto de umas 1.500 pessoas, que saíam dali, passavam em frente ao sítio dele, caminhavam perto de alguns quilômetros, bem distante, para buscar água, é onde tinha água mais próxima ali. No Nordeste, a dificuldade de água que a gente conhece. E esse casal, com dinheiro, furou o poço e tinha água. Eu não acreditaram, ele tinha água e feijão. E aí, eles resolveram colocar daquele poço um cano que levasse até o limite da propriedade, para que aquelas pessoas pudessem ter água mais próxima. Eles viam todo dia aquelas pessoas passando em frente à casa deles e se incomodaram com aquilo. E ele chegou para o Sérgio, o Sérgio não cita o nome dele, mas fala assim, pastor, só precisa ir lá, precisa falar para eles. Eu falei, não, quem vai falar é você que está lá. E esse empresário lá, ele começou a falar para essas pessoas que estavam buscando água. Ele ainda usou para a maioria a analogia de que ele estava dando água, mas Jesus era a água da vida. Algo que nunca seca, algo que nunca acaba, que não precisa furar poço, que está ao nosso alcance, que mata a nossa sede espiritual, que mata o nosso vazio que existe. Dos 1.500 pessoas, quando o Sérgio escreve esse livro, 600 pessoas já tinham uma igreja plantada. E o Sérgio disse que a igreja dele a igreja viva em João Pessoa tem mais de 3.000 membros. Ele falou assim, não é nem 2% da população de João Pessoa. Enquanto com uma simples atitude de amor, ele tinha, me ajuda aí, 1.500, 600, dá o quê? Mais de 30%. 45%. 45% daquele acampamento se convertido a Jesus por uma única atitude. Isso que é o amor abnegado, que faz diferença
aonde nós estamos. E não foi o pastor Sérgio que foi lá, não, que aliás ele é extremamente capaz, Sérgio Queiroz. Tem um podcast dele aí, pode ouvir no Ragai, é muito bom. Mas foi esse empresário de lá, junto com a sua esposa, que plantaram essa igreja, num acampamento, com atitude, porque eles amaram aquelas pessoas, porque eles haviam sido, sim, sabiam que tinham sido amados por Jesus. Eles amaram primeiro, agiram e foram agentes transformadores da vida daquelas pessoas, tanto no campo material, quanto no campo espiritual. Mas o verso 3 ainda continua da firmeza da nossa esperança. Os Tessalonicenses eram uma igreja pequena, pobre, que estava com os pés na terra, mas com os olhos fitos nos céus. Eles tinham uma certeza da esperança da volta de Jesus. Essa certeza era em Paulo? De maneira alguma. Eles tinham a certeza, olha, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que a gente precisa olhar. A palavra usada aqui para firmeza significa paciência triunfadora, ou seja, eu espero, estou firme com a esperança de que Jesus vai me dar a vitória, apesar da minha vida atual, apesar do meu problema atual, apesar da minha dificuldade atual, apesar de todas essas coisas, eu tenho uma certeza dessa firme esperança da volta de Jesus. E essa certeza só nos é possível, essa paciência só nos é possível quando nós olhamos, como diz o autor a Hebreus, que provavelmente é Paulo também, quando nós olhamos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Se nós fitarmos os olhos nas nossas limitações, nos homens, nós vamos perder a esperança. Seja ele quem for. Seja ele o mais poderoso, seja ele, se nós tratarmos para dentro do nosso arraial, o mais eloquente. Nós já tivemos quantos pastores aí que já estiveram no alto e por outros motivos deixaram de estar. Nós precisamos ter essa esperança, independente de qualquer questão. Olha o que diz o verso 6. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus nos dá alegria, independente da nossa tribulação. A igreja de Tessalônica não era diferente, meus irmãos. A tônica de quase todas essas igrejas, no início do cristianismo, todas essas igrejas plantadas por Paulo, e um dos motivos que Paulo escreve para quase todas elas, é que essas igrejas sofriam perseguição dos próprios judeus, porque estavam tirando deles, sofria perseguição dos romanos, porque muitas vezes eles interpretavam ainda que Jesus, como era o rei, e rei somente era César, e também por aqueles que se sentiam prejudicados, né? A gente leu no verso 9 que eles abandonaram os ídolos. Lembra lá em Efésios, tinha o templo da deusa Diana, as pessoas deixavam de ganhar. Se eu paro de cultuar a deusa Diana, sei lá, devia ter medalhinha, devia ter alguma coisa vendida. Pessoas exploravam. Nós temos outros exemplos que adivinhadores eram conversas e deixavam essas pessoas também perseguiam a igreja. A igreja era de todo lado, não tinha para onde correr. Uma igreja jovem, pequena, e que perseguida de todo lado, mas ainda assim, com firmeza, na esperança, com a certeza da volta de Jesus, com alegria no Espírito Santo. Eu não pedi autorização, mas eu vou falar, tá, dona Janeiro? Eu vou citar. Eu ia falar com a dona Madalena, que eu ia citar o nome dela, mas outro dia, dona Madalena, mais uma perda, eu conversei com ela, e ela falou assim, só Jesus.
Dona Madalena tem uma história de vida triste, de muitas lutas, e ela disse, só Jesus. Quando eu conversei com ela a respeito de mais uma perda que ela vivia na sua vida. O Evangelho, meus irmãos, nos capacita a lidar com tribulações e de forma vitoriosa. Como a Dona Madalena está caminhando por Jesus, olhando para aquele que é o autor e consumador da fé dela. Essa firme esperança nos alenta a esperar a vinda do Senhor. Nós estávamos tendo uma reunião, a irmã Beatriz, na sua oração, disse, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E isso é que nós esperamos, a volta de Jesus. Quando vai ser? Sabemos. Não cabe a nós saber. Mas nós temos a certeza que Ele vai voltar para levar a igreja. Essa é uma certeza. Para levar aqueles que são, como os irmãos falam no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E aí, quando nós presbiterianos falando em eleição, os reformados, há um certo desconforto para alguns, mas é o que nós queremos. Isso é bíblico. A eleição é muitas vezes mal compreendida, mas isso é palavra de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, diz, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante Ele e em amor. E logo no 5 ele fala, nos predestinou para Ele. Então a eleição, ela é bíblica, ela existe, e o reconhecimento dos irmãos pela operosidade da fé, pela abnegação do amor, pela essa certeza da esperança da volta de Jesus, faz com que eles se tornarem conhecidos dessa certeza, dessa eleição. Ou seja, somos eleitos e aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Os tessalonicenses tiveram suas vidas transformadas. São reconhecidos por isso, eleitos de Deus. Porque o Evangelho chegou até eles, não só em palavra, né, mas também em poder. Poder do Espírito Santo. Verso 5 diz isso. Esse poder transformou a mente e os corações dessas pessoas. Transformou a mente porque eles abandonaram os ídolos, eles precisam ter uma nova vida, e transformaram os corações porque eles passaram a ter um amor por aqueles que estavam junto deles, amor ao próprio Paulo. Eles contribuíram para que o Paulo continuasse o seu ministério, apesar das suas limitações financeiras. Esse poder do Espírito Santo é a mesma palavra da dinamis, é que diz, a mesma palavra de onde origina a palavra dinamite, da força, do poder do Espírito Santo que transforma as vidas. Somente o Espírito Santo que transforma as nossas vidas. Somente o Espírito Santo de Deus. Minha mãe dizia que ninguém muda ninguém. E ela se referia a isso quando diz que somente o Espírito Santo muda as nossas vidas e nos muda. Vidas transformadas que são agentes para transformar vidas. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Imagina, olha só, vidas que são transformadas, eles tornassem modelo para os outros. Ou seja, eles imitaram a Paulo, imitaram a Jesus e tornaram-se modelos para toda a Macedônia, para os crentes da Macedônia. Imagina, nós tornamos, olha só, você tem uma igreja modelo, uma igreja como tem que ser, vai lá na quarta igreja. Aquela é uma igreja modelo. Aquela igreja que você precisa copiar, assim que você precisa ser, assim que o crente deve ser, assim que aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus devem ser. Esse é o grande desafio nosso, meus irmãos. Vidas transformadas que transformam vidas. Concluindo, meus irmãos, a gente lembra de como que foi a plantação dessa igreja. Somente 3 semanas. Paulo pegou por 3 sábados. Claro, eu falo que pega por 3 sábados, porque a estratégia de Paulo era pegar nas sinagogas. Ele falava para
para aqueles, em especial daqueles da qual eles conheciam, né? Tessalônica era tão grande que já tinha sinagoga lá. Essa igreja, apesar de jovem, pobre, perseguida, já trazia no seu DNA, na sua origem, as marcas de uma maturidade cristã. É uma igreja operante, uma igreja que transforma a vida. E como que isso pode ser aplicado para nós? Nós devemos fazer planos? Sim, nós devemos fazer planos. Nós temos ideias, fazemos o seminário, fazemos planejamento, né? Está aí o André, que sempre é envolvido, né, nas reuniões conciliares, faz planos. Nós devemos fazer planos? Sim. Mas lembrando sempre que a resposta certa vem do Senhor. Não era o desejo de Paulo ir para a Macedônia. O desejo de Paulo, aliás, mais de uma vez, Paulo tenta ir para um lugar e Deus manda ele para outro. Mas não era o desejo dele ir para a Macedônia, ele queria ir para a Ásia. E tenta ir 2 vezes, até que ele recebe a visão e volta. A visão desse varão macedônio, e fala, passa a Macedônia. Ele não contestou a ordem de Deus. Chegada do Evangelho na Europa. Vocês imaginaram que essa visão de Paulo, essa mudança, que não era nem vontade dele, mudou o mundo? O Evangelho chegou à Europa. Chegou à Europa, chegou aos Estados Unidos, chegou ao Rio de Janeiro, chegou até nós, meus irmãos. Essa pequena mudança. Tem uma música do Estênio Márcio que diz, tapeceiro, falando das nossas vidas, que Deus conhece o fim desde o começo. A música chama o Tapeceiro, mas ficou mais conhecido na voz do João Alexandre, mas é do Estênio Márcio. Vale a pena ler a letra. E fala das nossas vidas, mas serve para a vida do cristianismo. Deus conhece o fim desde o começo. Paulo tinha uma ideia, eu vou para a Ásia. Eu falei, não, Paulo, você vai para a Macedônia. Ali vai ter uma mulher convertida, você vai plantar igrejas, essas igrejas vão atingir a Europa. Vai chegar lá em Juiz de Fora, chegou lá em Manhuaçu, chegou em Alto Jequitibá. Imagina, olha o alcance, a gente não tem a noção daquilo que Deus faz através de nós. A gente não tem a mínima noção daquilo que transforma o futuro depois. Quando esse casal tentou colocar essa água da história que eu contei, jamais imaginariam que tantas pessoas ali iam se render a Cristo Jesus. Talvez Deus os levou para aquele lugar, eu não sei por que o motivo, a não ser da questão dos filhos, mas por que eles compraram naquele lugar, perto de um acampamento, talvez um lugar que nós evitássemos de ficar. Mas Deus tem um plano para tudo. Deus conhece o fim desde o começo das nossas vidas e de toda a história. Mas devemos fazer planos? Sim. Confiados em Deus. Paulo tinha um plano. Ele foi para onde? Foi para a capital. Eu falei, não, já que eu vou para a capital. Por quê? Se eu atingir Tessalônica, que tem 200 mil habitantes, outros vão ser atingidos. Se a gente for lá em Atos, você vai ver que ele passa por 2 cidades, que era uma via só, era uma estrada importante, a via Ignátia, mas chega à capital para poder falar. Então, um aprendizado que a gente também tem que fazer planos, sim. Temos que planejar. Não adianta fazer, deixa do jeito que for, não. Nós devemos nos preparar, confiados naquele que tem o controle de todas as coisas. Mas todos os nossos planos, meus irmãos, todos os nossos planos, eles não vão surtir efeito se nós confiarmos em nós mesmos. Se a nossa fé não for firme, se nós não dispusermos a amar aqueles que estão ao nosso lado e ver, se eu fui amado e salvo por Jesus, essa pessoa pode morrer sem ser salva por Jesus. Quantas oportunidades eu tenho perdido de, às vezes, Deus levanta a bola na minha frente, para eu poder ter a oportunidade, e eu chego e deixo a bola cair. Se nós não tivermos a firme esperança de que um dia Jesus vai voltar, se nós não tivermos um amor abnegado por essas pessoas, não tivermos uma fé que
Trabalhe para Deus. Nada dos nossos planos vai dar certo. Essa é a grande lição, esse é o grande benchmark que nós devemos fazer da igreja da Macedônia. Mas eu não quero aqui, meu irmão, trazer para cima de você esse peso, porque muitas vezes a gente falha mesmo. E nós olharmos as nossas vidas, vamos ver quantas vezes nós perdemos a oportunidade. Quantas vezes falamos demais e quantas vezes ficamos calados como deveríamos falar. Quantas vezes deixamos de agir. Sei que muitas vezes é difícil. Muitas vezes é pesado. Pesado mesmo. Mas aquele que, sem pecado, se humilhou, veio ao mundo, morreu no nosso lugar. Morreu no lugar que era meu, era seu. Ele nos salvou. Ele nos amou antes da função de morrer no nosso lugar. Ele nos convida hoje. Você já é alguém lavado em Deus. Você já é alguém transformado, a ser usado por Ele e ser alguém que possa transformar. Nós nos preocupamos muito com lá fora, com os sonhos, devemos nos preocupar, sim, porque tem pessoas que estão lá que precisam ouvir. A gente precisa olhar para o nosso lado, para o nosso ao lado da nossa vida. Nós somos desafiados por Cristo Jesus a sermos agentes transformadores do meio onde nós estamos, através da nossa fé, do nosso amor e da esperança em Cristo Jesus. Se você ainda não se rendeu a esse Jesus, que seja o momento de você se deixar se transformar. O Espírito de Deus transforma o seu coração e que você transformado possa também ser um agente transformador de vidas para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar, Deus. Pai, em glória a Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome porque tu és o Deus poderoso. O Senhor nos ama com um amor que não tem medida, não tem palavra. Nós estamos limitados. O Senhor não desiste de mim. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, por Jesus que morreu na cruz no nosso lugar. Mas não nos deixe somente dessa forma, Deus. Nos use, Pai, apesar de nós, apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, nos use para sermos agentes transformadores da vida das pessoas, que sejamos proclamadores do Teu Evangelho, que possamos amar aqueles que estão ao nosso lado, amá-los de forma integral, não somente de palavras, mas em ações. Que o Senhor use a quarta igreja, Deus, para que ela possa ser uma igreja transformacional. Ela transforme a realidade desse bairro, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Oração que fazemos a Deus, em nome daquele que nos amou primeiro, Deus, antes até de existirmos. Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.